Bom dia, gente, tudo bom? Eu sou a Isa, seja muito bem-vindo ao Lido Lendo e hoje eu vou fazer a resenha de um livro que me surpreendeu muito, muito mesmo, que é O Popular, da Maya Van Wagenen. Eu acho que é assim que se fala esse nome. Eu recebi esse livro aqui de parceria com a Globo Livros, lá na Bienal, e eu falei que eu não ia ler o livro. Não ia ler porque eu não queria, porque não tinha nada a ver comigo. E eu peguei esse livro para ler por um acaso. Eu tava saindo de casa super atrasada, peguei o livro, enfiei na bolsa e nem vi qual era. Quando eu peguei para ler, que eu vi que era esse, aí eu falei, ai, não acredito que eu peguei o livro errado. Mas, gente, que bom que eu peguei o livro errado. Eu adorei ter lido esse livro e eu vou contar pra vocês o porquê. A princípio eu achei que esse livro fosse tipo um manual de uma menina já popular ensinando outras a como conseguir ser popular também. Porque tá escrito aqui, ó, dicas vintage para ser uma garota descolada. Só que aí eu vi que não é bem assim. A personagem principal do livro é a própria Maya, ou seja, a autora do livro contando a sua história. Porque, sim, ela era uma garota nada popular. Ela não estava dentro dos padrões de beleza, ela era acima do peso, baixinha, usava óculos, aparelho, tinha espinha. Além disso, ela sempre foi muito nerd, gostava muito de ler e gostava de conversar com as pessoas sobre o Senhor dos Anéis, o Hobbit, a Terra-média, né? Então isso tudo sempre acabava afastando um pouco as pessoas dela. E na cadeia de classificação dela, na classificação social, ela se colocava como pária social. Então aí na escola dela tinha as garotas do vôlei, a facção do futebol, a galera rica, os geeks de banda, geek de coral, e ela lá embaixo, lá no fundo mesmo, ou seja, Maya era uma menina invisível no colégio. E ela sofria por causa disso. Ela era aquela que nunca era convidada para festa, não tinha amigos, e ela queria mudar isso, ela queria ser uma pessoa diferente, né? Só que ela não sabia como fazer. Até que um dia, revirando nos livros antigos do pai, ela achou um manual que era um guia de popularidade para adolescentes, só que de 1951. E a autora era uma moça chamada Betty Cornell, que na época era modelo. Então ela escreveu esse livro para as meninas na época. Só que aí a Maya pegou esse livro e ficou encantada com o livro, e a mãe da Maya, sabendo dessa dificuldade dela em relação a amizades e sabendo que ela tinha um sonho de se tornar uma menina popular, propôs um desafio para Maya e falou para ela seguir as dicas da Betty Cornell. Só que as dicas eram para meninas da década de 50. Mas mesmo assim a Maya topou o desafio porque assim, era a última cartada que ela tinha para ser uma pessoa diferente, para tentar ser popular, porque ela já tinha tentado de tudo e não tinha conseguido. Então, na cara e na coragem, a Maya seguiu as dicas à risca e começou a se vestir, a se comportar, a fazer as coisas que estavam no guia da década de 50. Então, ela começou a usar saias com meia, camisa, colar de pérola, o cabelo diferente, maquiagem também que ela nunca tinha usado, luvas, meias de seda, chapéu. E isso foi uma atitude muito corajosa dela, porque logo que ela começou a mudar, e foi assim uma mudança drástica, ela começou a ser muito criticada pelo visual, começou a chamar atenção, começou a ser popular, mas de uma forma diferente, né? Não da forma que ela queria. Mas isso foi muito legal, eu achei muito corajoso da parte dela. E é a partir daí, minha gente, que o livro começa a ser muito bacana. Não porque a Maya estava mudando o visual, porque ela começou a aprender lições a partir disso. Ela começou a tirar conclusões de que para você ser aceita, você tem que se aceitar primeiro. E não é por causa de roupas, nem de joias, nem penteado, nem maquiagem que você vai ser popular. O que influencia mesmo é o seu comportamento perante as pessoas, né? E como você passa também a enxergar as outras pessoas ao seu redor, né? Porque tem muito pré-julgamento, a gente julga assim as pessoas pela aparência, por coisas que ela faz, sem nem conhecer. E a Maya passou a perceber isso, porque ela também estava errada em algumas coisas. Percebeu, por exemplo, que havia muitas pessoas tão tímidas quanto ela. Pessoas que ela achava que fossem metidas e snobs, só que na verdade a pessoa era simplesmente tímida. E quando ela passou a conhecer aquela pessoa melhor, ela viu que a pessoa era muito bacana.
E por esses e outros motivos, que vai muito além disso, o livro me surpreendeu muito, foi uma leitura muito bacana. Ele é escrito em forma de diário, mas não vá achando que é meu querido diário, hoje o dia foi assim. Não. São coisas muito pertinentes que não ficam só em sapato, em roupa, em penteado e nada disso. Vai muito além, são relacionamentos humanos e que podem servir para qualquer tipo de pessoa. Eu achei a autora muito corajosa escrevendo esse livro, porque ela começa o livro falando de todas as suas fraquezas, ela se abre totalmente pra gente entender como ela se sentia. E você acaba, assim, se identificando em alguns momentos com a Maya. Você pode não ter sido um adolescente invisível, mas quem nunca se sentiu excluído de alguma coisa, né? Tanto na faculdade, quanto no trabalho, né? Quem nunca passou por uma situação dessas? Claro que sim. E é por isso mesmo que eu digo que esse livro pode ser lido por qualquer pessoa. Eu acho que o foco do livro é sim a adolescência, mas ele contém aqui ensinamentos que, gente, atinge todas as idades, com certeza. O livro não fica só no ambiente escolar, a gente tem outros ambientes, como a família da Maya, que foi muito importante para o crescimento dela. Um outro ambiente é o da igreja que ela frequentava, também tem um professor que ela adorava muito, sem contar também o relacionamento com a amiga dela, com a Kenzie, que é muito bacana, né? Eu vi na Kenzie os meus amigos pessoais, porque era uma amizade leve, e aquela amizade que você pode falar tudo e a pessoa não fica ofendida, porque você sabe que a pessoa tá falando pro seu bem, que eu acho que uma amizade sincera é assim, né? A pessoa pode te criticar, pode falar que você tá com cabelo horroroso, que sua maquiagem tá feia, mas você sabe que não é por inveja. É uma crítica sempre construtiva, não é pra te machucar. E aceitar também as brincadeiras que uma fazia com a outra. Então eu me vi bastante aqui, né, nesse relacionamento da Maya com a Kenzie. Achei bem legal. Tem também o núcleo da Beth Cornell, né, que ela foca bastante nos ensinamentos da autora e em como ela ia conseguir fazer aqueles desafios. E só para vocês terem uma ideia, assim, a Beth falou que meninas novas não precisavam usar maquiagem, né? Simplesmente uma coisa assim para iluminar o rosto. Não precisava usar sombra, usava vaselina. E a Maya foi lá e passou vaselina no rosto. Tinha que usar chapéu, colar de pérolas, luva para parecer uma pessoa mais alinhada. E a Maya usou e foi com isso para a escola, tá, gente? Ela foi muito corajosa, eu gostei muito disso. Algumas coisas me incomodaram nesse livro, mas não nesse livro específico. São coisas que me incomodam em todo livro que se passa no ambiente escolar americano. O popular, os mais fortes, parecem que têm o direito de maltratar os mais fracos, os perdedores, como eles chamam, né? E eles aceitam isso. E isso é uma coisa que eu não enxergo, é uma coisa que eu não aceitaria. E lendo esse livro aqui, eu vi que é uma coisa que eles aceitam e é uma coisa que essa sociedade estudantil americana acha necessária. Eles acham necessário ter essa hierarquia dos mais fracos, dos perdedores, dos populares, dos mais fortes. Então ela conta aqui que um menino outro dia lhe deu uma cusparada na cara dela. E ela foi pra casa e contou pros pais que o menino cuspiu na cara dela e ninguém fez nada. Essa coisa de você não poder nem olhar pra pessoa que ela já vai lá te bater, essa coisa de você não poder sentar perto de alguém porque ela te expulsa de lá, porque você não faz parte daquele grupo. Então assim, são coisas e situações que eu não gosto de ver. Eu não me encaixo porque é uma coisa que eu não aceito. Mas eu entendo que é uma coisa que existe, principalmente lá fora, né, é uma coisa mais forte, mas tudo bem, é uma coisa que é a realidade deles e que apesar de eu não gostar, sempre vai ter em livros mais voltados para adolescentes, escrito por autores americanos ou estrangeiros, né, então, e apesar de eu não gostar, é só uma coisa que ilustra mais ainda como é o ambiente agressivo e como a Maya era assim impopular. E é por esse motivo e vários outros, mas principalmente pela coragem da Maya e pela leitura super agradável, que eu recomendo demais esse livro, gente. E ó, super presentão de Natal, viu? Principalmente para as meninas na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Com certeza elas vão adorar. Eu especifiquei aqui a faixa etária e coloquei meninas, tá? Porque é um livro que eu acho que é sim mais voltado para as meninas. Só que com certeza, gente, qualquer um pode ler. Gente nova, gente velha,
homens, mulheres, quem se sentiu excluído alguma vez na vida, ou mesmo quem não se sentiu excluído, mas quer conhecer a experiência vivida pela Maia. E antes de encerrar a resenha, eu preciso dizer que a Dona Maia, em 2013, entrou para a lista dos adolescentes mais influentes da revista Time. O livro dela é um best-seller do New York Times, e um diretor de cinema aí, um tal de Steven Spielberg, que ninguém conhece, gostou tanto da história da menina que comprou os direitos para fazer um filme pela DreamWorks. E agora eu pergunto, será que a Maia conseguiu seu objetivo de ser uma pessoa popular? Eu acho que sim, né? E o caminho, que não foi nada fácil, tá aqui nesse livro, que merece sim ser lido por um monte de gente. Galera, então essa foi a minha resenha de Popular, Dicas Vintage para Ser uma Garota Descolada, da Maia van Wagenen, um livro que eu adorei ter lido mesmo sem querer, e uma leitura super descontraída, super bacana, sensível, e que vale a pena ser conhecida sim a história dessa menina. Se você gostou da resenha, dá um joinha aqui para ajudar na divulgação do canal, se inscreva no Lido Lendo, e me acompanhe pelas redes sociais, tá tudo aqui do lado e tudo aqui embaixo também no box de informações, tá? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!